Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre uma metodologia de controle de estaqueamento. Essa metodologia foi desenvolvida nos últimos 4 anos por mim. Eu sou o engenheiro Carlos Medeiros e diretor técnico do grupo Embry, sobre a supervisão do professor José Camapum durante o meu doutoramento. Essa metodologia ela pretende resolver ou auxiliar o engenheiro geotécnico no combate à variabilidade. A minha missão aqui ficou um pouco facilitada, porque pela manhã tivemos a palestra do professor Ock, que falou um pouco de alguns conceitos que aqui eu vou apresentar, como a probabilidade de ruína e a confiabilidade do estaqueamento. Também ficou bastante mais fácil após a palestra da professora Cristina Tissoar, que ela mostrou que é um fato que o estaqueamento pode ser controlado por torque. Consequentemente, ele também pode ser controlado por energia. Nós vamos aqui apresentar... passou. Nós vamos aqui apresentar um caso real, aproveitando, nós procuramos fazer, o grupo Brasília Centro-Oeste, procuramos fazer palestras integradas. Então, nós vamos pegar aquele caso que o professor Newton apresentou no primeiro período da tarde, sobre a obra Via Blanc. Aqui destacamos um pedacinho daquela obra, uma região de aproximadamente 2.000 metros quadrados, onde foram realizados 10 furos de sondagens, ou seja, uma densidade de sondagem bem acima da recomendada pela norma técnica. E ao lado pegamos essa mesma obra e retiramos 3 furos, escolhido a dedo. Essa quantidade de furos, 7 furos, ainda atendia às normas, ao prescrito da norma de sondagem. Mostraremos alguns cortes de facilidade. Então, o que nós pretendemos resolver com isso? Nós pretendemos, nessa obra, executar esse estaqueamento, ou seja, grande parte dessas estacas, aqui é um projeto nosso, grande parte dessas estacas são estacas de 50 centímetros de diâmetro, projetada para uma capacidade em torno de 100 toneladas. Qual é o nosso objetivo? É que todas essas estacas tenham uma capacidade em torno de 100 toneladas. Mas nós temos a variabilidade. Foram feitos 2 modelos. O primeiro modelo, já apresentado pelo professor Newton, com aquele mergulho. E o segundo modelo, aparentemente, um modelo executado numa obra, montado sobre uma obra, com número de sondagens dentro do prescrito da norma técnica, apresentado aqui ao lado. Observem que, se a gente considerar que essas estacas foram projetadas para atingir uma camada resistente em torno dos 40, 45 golpes, definindo uma superfície de resistência, no primeiro caso, nós teríamos umas estacas assentes. A obra teve um nível de escavação, mas, para simplificar, em torno dos 24 metros. No segundo caso, que é o caso real, as estacas teriam que estar assentes em torno de 30 metros. E aí, como resolver isso? Então, a nossa metodologia, a metodologia que a gente intitulou de escape, ela pretende resolver esse problema. Mas como? A gente partiu de um princípio muito simples. A gente procurou entender o sistema de transferência de torque de uma hélice contínua e identificamos quais são as forças para cravar ou escavar uma estaca. São basicamente 3. Nesse maquinário propriamente dito, que tem um cabeçote embaixo, temos uma força aplicada no cabeçote, que faz com que esse cabeçote gire, né, impondo um torque ao helicoide. Nós temos uma força descendente, popularmente chamada de pull-down, que empurra o equipamento para baixo, e nós temos uma diferença de energia potencial, que o trato sai de uma posição inicial até uma posição final, né, uma cota inicial e uma cota final. Aqui expressa nessa equação, ou seja, uma integral desta força ao longo de toda a estaca, mais a variação de energia potencial, mais a integral dessa outra força aplicada, que nada mais é do que a aplicação do princípio de Hamilton. Ou seja, onde, na natureza, nenhuma energia é criada ou perdida, é simplesmente transformada. Em cada estaca, montar um banco de dados, né?
Então, aqui é um banco de dados de 140 estacas montadas para uma outra obra, não especificamente aquela obra que nós apresentamos inicialmente, mas que apresenta a mesma variabilidade. Como, por exemplo, aqui, um ensaio NSPT. O que significa o índice NSPT? Nada mais é do que um registro da energia potencial, ou do trabalho, como já foi definido aqui por Odebrecht e Schneider, ou seja, aquele índice representa o trabalho para cravar 30 centímetros do amostrador. A palestra da manhã, ou seja, a professora Tissoar, nos mostrou que é possível, sob determinadas condições, controlar a capacidade dessa estaca, medindo um torque final, ou um torque residual ao final da cravação. Esse mecanismo é muito similar ao mecanismo de transferência de torque do maquinário hélice. Faz parte desse trabalho. Em 2009, ele controlou a velocidade de avanço da hélice e a rotação, e fez várias provas de carga de um mesmo estaqueamento. O que é que ele percebeu? Que, como era esperado, a capacidade de carga é proporcional a um torque acumulado. Mas controlar o torque numa obra é muito difícil, porque o torque depende do impulso. Ou seja, uma máquina de grande porte, ela produz um torque, ela executa uma estaca num tempo muito menor do que uma máquina de pequeno porte, ou seja, gerando a somatória de torque maior. Então, nós buscamos uma outra grandeza que não dependesse do impulso, que não dependesse do fator tempo. No caso, a medida de energia ou do trabalho realizado ao longo de uma estaca. Bem, nos deparamos primeiramente com a dificuldade, ou seja, infelizmente, todos os sistemas de monitoramento que eu conheço, a maioria deles, apresentam nos seus gráficos simplesmente a pressão de óleo, que nada quer dizer. Torque, compressão, com torque superior a tantos bar, isso não quer dizer nada, porque a gente consegue esses torques elevados em solo mole, basta simplesmente aumentar a velocidade de perfuração. Então, estudamos o mecanismo, vimos que o torque depende não só da pressão, mas de várias relações do equipamento, né? E facilmente chegamos à força aplicada no helicóide. Torque dividido pelo braço de alavanca, de onde a força está sendo aplicada. Percebemos também que, para uma mesma obra, isso aqui é um conceito importante, ou seja, não significa que um determinado trabalho obtido em uma determinada obra está relacionado para aquela obra com uma capacidade de carga, na obra ao lado, ou na obra com outro conjunto máquina-operador, seja o mesmo. Mas para a mesma obra, nós observamos quase uma linearidade entre o NSPT, o trabalho e a capacidade de carga. Bem, o segundo passo foi procurar uma empresa que implementasse essa metodologia. Ou seja, no caso, a empresa escolhida foi a Geodígito e o software SACI. Software extremamente simples, porque hoje todos os dados obtidos no monitoramento são transferidos via tecnologia GPS online para o escritório. E, por sua vez, manda informação novamente para o campo. Então, é muito fácil. Então, se aquele banco de dados que a gente falou ali atrás puder ser montado e a gente puder trabalhar com as características estatísticas desse banco de dados, a gente pode controlar o estacamento online, ou seja, durante a sua execução. Qual o nosso objetivo? Isso aqui já foi apresentado para o professor Ock pela manhã. O nosso objetivo, como o professor Ock falou, nós temos uma distribuição de frequência das solicitações aumentadas pela média. O bacana da metodologia é que a gente percebeu que aquele nível de energia medido em campo, ele está diretamente relacionado com a capacidade de carga. Então, eu posso tratar aquele banco de dados procurando executar minhas estacas com nível de energia, por exemplo, sempre acima da média, que é um bom indicador do estaqueamento da população. Bem, vamos aqui um exemplo onde a metodologia foi aplicada. É comum em Brasília a gente ter variabilidades importantes. Essa aqui também é uma obra com mais ou menos 2.000 metros quadrados, onde foram realizados 12 furos de sondagem, bem acima do recomendado pela norma de sondagem. Se a gente definir aqui uma superfície resistente em torno dos 30 golpes, seria essa, ou seja, a gente tem uma variabilidade importantíssima dentro da obra. E como a gente procurou aplicar a metodologia? Primeiro, realizamos
uma prova de carga, que é uma prova de carga, estaca Fi-40, em torno de 10 metros, né, projetada por uma carga em torno de 50 toneladas. Executadas as primeiras estacas no estaqueamento. Outra coisa interessante também é que a gente percebeu que todos os bancos de dados montados, ele adere a uma distribuição de frequência normal. Se ele adere a uma distribuição de frequência normal, eu posso trabalhar com a média e com o desvio padrão desse banco de dados. Bem, então o objetivo, feito aquela prova de carga nesse estaqueamento, as primeiras 10 estacas elas foram feitas na circunvizinhança daquela prova de carga anterior. O que é que nós queríamos fazer com isso? Nós queríamos relacionar a energia e a energia dessa amostra, dessas 10 primeiras estacas, com sua média, com seu desvio padrão, a capacidade de carga daquela prova de carga anterior. Ao estaqueamento, ou seja, procuramos executar estacas sempre acima da média. Essas primeiras 10 estacas de 10 metros, com 40 centímetros, elas tiveram uma média de energia medida ou de trabalho realizado em torno de 5 megajoules, com um desvio padrão, se eu não me engano, em torno de 0,6 ou 0,7 megajoules. Bem, com isso, a gente foi executando o estaqueamento e o que era interessante é o seguinte, as estacas que deveriam ser corrigidas e foram corrigidas, elas estavam sempre em sequência, mostrando que a gente estava passando por algum daqueles dobramentos mostrados naquela sondagem anterior. E automaticamente o operador, ao não atingir aquele nível de energia, o software sinalizava pedindo que ele perfurasse mais a estaca, até atingir esse critério, que era executar estacas com pelo menos uma energia acima da média. Nunca, podemos inclusive reduzir essas profundidades, mas não em campo. Isso aí cabe ao engenheiro projetista. Observem que as estacas corrigidas estão sempre agrupadas, o que mostra que a gente provavelmente o caminhamento da hélice estava passando por uma zona de menor resistência. Bem, isso aqui são 2 outras obras, né? O que nós procuramos fazer com essa metodologia? A gente tem, nessa distribuição de frequência, aqui um estaqueamento em torno de 80 estacas. Nós tínhamos essa distribuição de frequência em verde e nós obrigamos a todas as estacas a serem executadas com nível de energia acima de 5 megajoules. O que aconteceu com essa distribuição de frequência? Ela ficou assimétrica, provavelmente até uma log normal, mas só por efeito de comparação fizemos outra curva normal. Observe que a sua média aumentou e seu desvio padrão diminuiu. Consequentemente, nós aumentamos a nossa confiabilidade, nós diminuímos a nossa probabilidade de ruína. Uma outra obra, né? A mesma coisa, com aproximadamente 200 estacas executadas. O que nós fizemos na metodologia? Voltando aqui, executamos todas as estacas abaixo, aqui já a estaca Fi-60 com 17 metros, com nível de energia muito maior, em torno de 20 megajoules. Executamos todas as estacas que não atingiram os 20 megajoules, aprofundamos essas estacas até ela atingir os 20 megajoules. Com isso, a gente procura uniformizar o estaqueamento em termos de capacidade de carga. O que acontece com aquelas distribuições de frequência apresentadas para o pessoal pela manhã? O risco é essa áreazinha aqui, essa probabilidade de ruína, essa áreazinha delimitada pelas 2 curvas aqui. Com a aplicação da metodologia, nós deslocamos essa curva de distribuição de frequência das resistências para a minha esquerda. Consequentemente, a gente vai diminuir essa área de interseção das 2 curvas, reduzindo a probabilidade de ruína. Chegando ao fim, lembrando aqui que essas rotinas que a gente titulou SCAP são as iniciais das pessoas que nos ajudaram no transcorrer desses 4 anos, não substituem o juízo do engenheiro geotécnico, mas podem auxiliar na identificação e mitigação dos riscos de estaqueamento. Esse é o nosso objetivo, dar confiabilidade e combater a variabilidade, ou seja,
online, ou seja, estaca a estaca. Muito obrigado.